Ouvi. Tá no Wi-Fi do Espaço TV. Gire seu dispositivo. Esse não dá. Eu já vi outro Facebook dia. não dá. Facebook não dá. Olá, estamos aqui organizando as telas, uma vez que descobrimos agora que no Facebook não aceita o aparelho horizontal, só vertical. Boa noite. Devido a um pouco de distância, não estou conseguindo ler. Juliana, a Mari. Então, não estou conseguindo ler quem nos acompanha, mas muito bem-vindo. Marielle Rabutsky. Muito boa noite. Aqui nós estamos ouvindo o barulhinho da chuva, que nos acompanha agora na nossa live anunciada. Pergunta se estão ouvindo. Como é que está aí? Se vocês podem nos dar o sinal de como está o volume da nossa voz e também a visibilidade. Nessa câmera aqui é o Instagram. Então estamos ao vivo aqui do Espaço Devi. Lúcia, dá um oi aí para nós e nos comunica como está a nossa voz, como está a nossa imagem. A gente não tem a visibilidade que vocês têm aí. Está tudo ok? Está tudo ok. Falou. Ótimo. Está show. Marielle. Lá é o Insta, né? Então, vocês perceberam que como o Milton está de máscara, eu não queria tirar o meu batom. Aí eu mantive com a máscara aqui ainda, mas está bem limpinha. Está tudo ok. São 19h30. Doc. Juliana, eu não consegui ler ele. Já temos companhia. Quem tiver dúvidas pode colocar nos seus comentários, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, né? Tiver alguma dúvida referente à constelação familiar, né? No decorrer da live, nós vamos dar um intervalinho para ler as perguntas, então. Uma solicitação. Enviou uma solicitação. Não, mas essa aí é para o momento das perguntas, então. Vamos fazer aqui no momento das perguntas, porque no momento das perguntas nós abrimos daí a participação, então. Vamos, conforme já anunciamos, Milton, tu estás nós estamos meio separados. Então, para ficar mais perto, eu poder ficar com... Sim. Enquanto eu estiver falando, eu vou mais para... Aí não dá para tomar água nesse momento. Bem, bem-vindos, então. Damos oficialmente agora iniciada. Obrigada por quem está bem pontual. Nós estamos aqui porque vocês estão aí. Nossa intenção é poder levar um pouquinho mais das práticas e da parceria que nós mantemos no Espaço Devi. E então é com muito prazer, com muito carinho, que eu recebo aqui hoje, representando o Espaço Devi. Meu nome é Fátima, para quem está na primeira vez. Espaço Devi é um espaço integrativo e holístico, que tem como propósito contribuir com o processo de transformação interior e exterior do indivíduo, com um olhar holístico e com atividades, atendimentos e produtos, todos voltados para a saúde integral, para a saúde física, mental, emocional e
também pinceladas na espiritual, porque como integrativo que somos, tudo está num conjunto. Milton Friedrich, ele é iridólogo há mais de 12 anos, atuou em Santa Cruz do Sul, paralelamente em Caxias do Sul. Tive o prazer de conhecê-lo há mais de... também no mesmo período que tu és iridólogo, uns 10 anos já, na época da Bioforte, do seu Ivo Klaas, que eu respeito muito também como iridólogo e admiro. Então, desde esse período, depois nós viemos a fazer uma parceria aqui no Espaço Devi, porque tanto eu sou adepta e admiro muito e utilizo a iridologia, quanto minha mãe, minha família, minhas tias. Então, nada é por acaso. Com certeza. E o Milton, após a iridologia, buscando mais conhecimento para agregar no tratamento dos seus pacientes e poder ter um atendimento mais amplificado e atendendo também as questões que envolvem o meio, a família, o Milton foi se aperfeiçoar na constelação familiar. E como eu digo sempre, não é um curso de final de semana. O Milton é um profissional que estudou no Instituto Constelar, em Florianópolis, com um bom período de estudo. E depois, nada como agregar junto com a iridologia também. Mas hoje, quem sabe nós faremos uma outra live mais especificamente da iridologia. Hoje nós vamos abordar essa ferramenta, que eu considero uma ferramenta maravilhosa, que é a constelação familiar. Uma ferramenta também de muita autoconhecimento e muita libertação, eu diria. Então o Milton podia contar para a gente como é mais, vamos focar então na constelação. Okay. Amanhã, no sábado, e no dia 11 de julho, novamente o Milton estará amanhã e no dia 11 de julho também, fazendo atendimentos aqui no Espaço Devi. Então, uma ou duas vezes no mês, ele se faz presente aqui, porque já tem um compromisso também com nossos grupos de constelação em grupo, que infelizmente agora não está dando para a gente viabilizar, e por isso mesmo estamos aqui, então. Isso mesmo. São dicas, né? O que a constelação pode, tudo aquilo que tu vai poder falar hoje, né, que não é dentro de uma consulta, o que a constelação pode ajudar no dia a dia, melhorando o nosso bem-estar, nossa compreensão nas nossas relações, na nossa família, e o autoconhecimento mesmo, né, Milton? Vamos discorrer sobre esse assunto. Okay. Bom, boa noite, eu sou Milton. Eu vou contar um pouquinho de como eu cheguei até a constelação e por que eu introduzi dentro do meu trabalho esta ferramenta, tá? Já trabalho, então, como a Fátima falou, há bastante tempo em consultório e senti a necessidade de ampliar, olhar sistemicamente para o indivíduo e percebi as grandes influências que a nossa família ela traz, né, para dentro do nosso organismo, tanto físico como emocional, né, e como também espiritual. Então, a primeira coisa que eu gostaria de colocar para todos é que a constelação familiar ela não tem nenhuma relação com qualquer tipo de religiosidade, né? Então, ela não requer, né, nenhum dom espiritual, ela não requer não é um processo de adivinhação, não é mágica, é um método, é um caminho de vida, né? Então, quem foi que desvendou a constelação ou descobriu e colocou no mundo a constelação foi Bert Hellinger, né?
Então ele automaticamente ele observou, né, e trouxe para nós. Infelizmente ele não está mais entre nós, né, ele faleceu no ano passado, em setembro. Então ele trouxe para nós leis sistêmicas que regem a família. Mas até o ano de 2015 eu não tinha conhecimento referente à constelação familiar. E quando, dentro do meu processo de autoconhecimento, de busca, eu encontrei então esta ferramenta, onde eu sempre digo que a constelação ela me encontrou. Eu fui em busca de algo para que compreensões sobre o que estava regendo sobre a minha vida, o que estava acontecendo com a minha vida. A constelação familiar ela vai observar vínculos, né? Então a gente sempre diz, quando vem um indivíduo no nosso consultório ou fica, né, em busca de algo, a gente vai olhar ela sistemicamente. É assim como o nosso corpo, ele tem sistemas, né? Então nós fazemos parte de um sistema. E o sistema familiar é o que mais influencia dentro de um organismo, dentro de uma pessoa em si. Então o sistema familiar, ele traz... vamos observar como se uma pessoa tivesse uma nuvem sobre ela. E nós acessamos essa nuvem, essa informação. E essa informação a gente chama, essa nuvem, de campo morfogenético, né? Então, um campo mórfico que a gente chama. Que ali fica armazenado todas as informações. O que ocorre? Digamos que temos um indivíduo. Vamos usar um bonequinho como um indivíduo, tá? Esse indivíduo, ele chegou aqui nessa terra, ele chegou neste mundo através de um homem e de uma mulher. Então, através de um pai e de uma mãe. Todas as emoções, todas as situações vividas do pai e da mãe, automaticamente vão ser refletidas nesse indivíduo também. Então, isso ocorre também com os avós, tá? Nós temos aqui os avós, nós temos os bisavós. Então, nós automaticamente, a gente chama muitas vezes de situações transgeracionais ou intergeracional, quando é algum medo, alguma insegurança, algum quadro familiar mais crítico, né? Então, Bert Hellinger observou que alguns traumas familiares, elas são passadas de geração em geração, tá? E dentro desses processos, muitas vezes a pessoa que está aqui, ela não tem essa compreensão, ela não tem essa consciência, ela não descobriu isso, ela não compreendeu isso, né? Então ela vai buscar a constelação para fazer uma investigação, muitas vezes, dentro desse processo. Por que eu estou com medo escuro? O porquê eu criei uma patologia? Por que eu estou tendo enxaquecas? Por que eu estou tendo doenças repetitivas, né? Então muitas vezes a pessoa chegava no meu consultório e nós fazíamos tratamentos naturopáticos dentro da iridologia e muitas vezes nós não tínhamos um sucesso, tá? A gente tratava e nós não tínhamos uma conclusão. E aí vamos olhar dentro do processo sistêmico, dentro do processo familiar, a gente já percebia várias situações, tá? Tive uma paciente, eu sempre chamo todas as pacientes de Maria, né? Então é um nome fictício, onde ela tinha sérios problemas, principalmente da questão de insônia, né? Então fomos buscar dentro desse processo o porquê ela tinha tanta vigia, por que ela tinha dificuldade de relaxar durante a noite. Ela estava vigiando algo, estava em busca de algo. Então dentro desse processo, quando ela identificou qual era a dor, ela nunca mais teve nenhum processo de insônia. Então, mesmo ela tomando vários produtos, tomando medicações, ela não conseguia relaxar, não conseguia ter um bom sono. Quando ela descobriu a causa, a origem familiar, automaticamente ela teve uma qualidade de sono excepcional, porque ela foi na origem. E isso estava dentro do processo transgeracional, tá? Então, Bert Hellinger, o criador das constelações familiares, tá? Ele observou 3 leis sistêmicas, tá? Então, um indivíduo, então, ele nunca está sozinho. Ele tem um pai e uma mãe, tá? Então, o pertencimento é a primeira lei familiar, tá? Da
constelação familiar. Então, eu pertenço a esta família. Então, o pertencimento, independente se eu gostei ou não gostei. Eu sempre brinco com as pessoas falando o seguinte: no momento que eu nasci, eu não tenho como escolher o pai e a mãe. É o que eu tenho. Eu nasci naquele meio. Mas aí eu pergunto, de que maneira eu nasci naquele meio? Porque eu faço parte daquilo. Eu sou 50% papai, 50% mamãe. E eu me torno 100%. Só que quando eu não concordo, eu não aceito, eu critico, eu tenho dificuldade de aceitação, de amor e de ordem, eu automaticamente vou ter dificuldades na vida. Quem observa as leis Então, as leis, sistêmicas... você acabou de falar as leis, quer dizer, o pertencimento... É a primeira lei. O pertencimento é a primeira lei sistêmica. No momento que eu nasci, eu pertenço àquela família. Se eu nasci numa família Silva, Rodrigues ou Friedrich, eu vou pertencer àquela família. E todas as gerações anteriores, tá, fazem parte de mim. E a segunda lei? A segunda lei é a hierarquia, é a ordem. Quem chegou primeiro? O casal ou o filho? O pai e a mãe ou o filho? Muitos casamentos estão sendo desfeitos, ou até mesmo muita dificuldade nessas famílias, porque os pais colocam o filho em uma ordem superior a eles. Os pais muitas vezes pedem conselhos para os filhos. Os pais colocam, a mãe às vezes coloca o filho no lugar do pai. E esse filho, ele não dá conta, ele não tem força, ele não tem segurança, porque ele está numa força muito grande, que ele não dá conta de cuidar dessa mãe. Então ele casa, é o filhinho da mamãe, ele casa com a mamãe. Então tem várias dinâmicas dentro desse processo familiar. Tá? Então, o pertencimento, eu pertenço a esta família, eu faço parte. Então, se nessa família nós tivemos, por exemplo, um sofrimento, uma dor, vamos dizer que antes desse indivíduo nascer, teve um aborto, um natimorto. Digamos que uma criança não conseguiu ter a vida e ela, então, não nasceu. E vem o segundo. Só que o pai e a mãe, eles têm uma dor, um sofrimento. E de que maneira essa mãe, esse pai, eles lidaram com esse sofrimento? Com essa perda. O que normalmente esse filho substitui este morto. Este que não resistiu. Às vezes dando até o mesmo nome que tinha para o primeiro. Ou seja, ocorreu uma exclusão. Este aborto não pertence. Este aborto é esquecido. Quem vai viver, quem vai se colocar no lugar deste que faleceu? O que está vivo. E aí vai ter sentimento de insatisfação, cansaço, indisposição. Começa as coisas e não consegue terminar. Vários sintomas de sem energia. Então, ele vai ter uma força diminuída e ele vai ser o primogênito. E aqui ocorre fracassos em cima de fracassos. Tá? Esta criança vai substituir este que está excluído. Então a constelação familiar, a grande intenção dela é incluir todos que fazem parte. O pertencimento é uma inclusão, é incluir quem faz parte. Mas quem faz parte da minha família? Quem faz parte do meu sistema familiar? Você já parou para pensar? A gente tem uma tendência de excluir. Ah, não, esse aqui é bonzinho, esse aqui é mau. O mal eu excluo. Esse aqui me causa sofrimento, então eu tenho que me afastar. Eu tenho que tirar da minha vida. Então toda dor eu tenho uma tendência de excluir, de esquecer. Então o que ocorre? Muitas das situações também é abuso, né, dentro das famílias, é uma dor muito grande que nós temos que olhar com muito amor, com muito respeito.
o assassinato, um acidente que leva uma morte, leva uma paralisia. Aquela pessoa que lá o teu avô, o teu bisavô, até mesmo os teus pais foram enganados, perdeu terras, perdeu uma quantidade grande de dinheiro. Hoje ainda eu estava vindo e alguém me ligou dizendo que caiu num golpe, né, e perdeu 50 mil reais. Então a família está totalmente fragilizada, está desestruturada, porque esse homem caiu num golpe. E nesse processo eu fui conversando com a família e nós fomos percebendo que isto era algo natural desta família. E eu uso uma frase sempre: em pé de melancia não dá melão. Então, quando eles compreenderam que isso era algo transgeracional, que isso via de geração em geração esse sofrimento, essa dor, eles conseguiram compreender e conseguiram alinhar um pouco mais e trabalhar em cima disso. Tá? Então, dentro desse processo, quem faz parte? Essa pessoa que passou, vamos chamar assim, passou a perna lá atrás, quando o bisavô perdeu as terras para uma situação de golpe também, eles ficaram com muita raiva, eles ficaram com muito ódio, eles nutriram sentimentos que não conseguiram liberar. Perdoar. Não sei nem se a palavra seria perdoar, mas é um processo de liberar, soltar, para que essa pessoa tenha uma qualidade de vida ou deixar a coisa fluir, como se fala. Mas o principal é incluir, é acolher, né? Então a constelação familiar, ela trabalha exatamente nisso. Quem faz parte do meu sistema familiar? Todos aqueles sanguíneos, consanguíneos. Aqui algumas, se existe alguma ex-mulher ou ex-marido, tá? Não existe ex-marido e nem ex-esposa. É o meu primeiro marido, é a minha primeira esposa, é o meu segundo marido, é a minha segunda esposa, e você vai numerando, se você já é quem Roberto Carlos, né, que tem 10, 15, você vai numerando até você chegar em qual você é. Então, todos fazem parte, porque eu entrego algo e eu recebo algo, então quando tem esse laço de alma, automaticamente eu faço parte daquele sistema familiar. Tá? O assassino faz parte, o abusador faz parte, todos que tiveram uma grande importância de dor ou de alegria. Tá? Se você ganhou uma grande herança da tia-avó que não casou, automaticamente aquela tia-avó também faz parte, você agradece e você honra tudo isso. Então a inclusão, o pertencimento, ele inclui todos. Todos fazem parte desse sistema familiar. E quando existe uma exclusão, ou seja, um aborto que não foi incluído, automaticamente um filho vai tomar esse lugar, porque é sistema, é um organismo que precisa estar em equilíbrio, compensação, tá? E ele é justo, ele traz tudo num processo de compensação. Lembra da nuvem que eu falei no início? Então essa nuvem, ela tem um processo, né? Ela tem uma informação. Toda a informação desse pai e desta mãe geneticamente passa para o filho. Não é apenas a cor dos olhos, não é apenas a cor do cabelo, não é apenas o narizinho bonitinho, não. Ele vem todas as emoções. Esta semana eu atendi um menino, tá, de 7 anos de idade, onde ele fez uma polionefrite, tá, onde ele ficou no hospital, baixou o hospital, ele teve um processo cirúrgico, né, ele teve num quadro de UTI muito grave, e eu olhei para esta mãe e perguntei: por que esse menino quis morrer? Por que esse menino tem tanto medo? Todo o processo renal é um sentimento de medo. Então eu perguntei para essa mãe: por que esse menino tem tanto medo? E aí ela me trouxe um relatório, que ele não dorme durante a noite, ele nem medo de escuro, ele é inseguro, ele não fica em todo lugar e ele é totalmente inquieto, ele não para quieto, tá? Ou seja, uma hiperatividade. Aí eu perguntei para essa mãezinha também e ela me relatou algo: ele fica pendurado nas coisas, ele se pendura de cabeça para baixo. Quando ela me falou isto, automaticamente a informação, eu acessei a nuvem.
Sabe a nuvem? Eu consegui o acesso a essa nuvem e buscar exatamente. Emaranhado quântico. Isso. Emaranhado quântico. Esse emaranhamento, essa criança, nós fomos buscar então a informação, porque não tinham processos patológicos. A medicina ela não conseguiu alcançar dentro desse quadro, ele curou a criança, mas não achou uma origem. Por que essa criança estava com esse processo? Porque os rins, tudo isso estava em ordem. Então, nós fomos buscar sistemicamente e fomos investigar. A constelação familiar, muitas vezes, é um processo investigativo. Tá? Então, dentro desse quadro, a gente buscou e encontramos, né, o grande sofrimento das gestações. Tá? Esse menino teve, a bolsa estourou com 36 semanas, né? Estourou às 3 da madrugada, né, ou seja, durante a noite, e durante aquela noite essa criança estava muito agitada, a mãe percebeu a agitação e tinha um conflito muito grande desse processo, e aí o que ocorreu? O nascimento dessa criança foi apenas às 3 horas da tarde. Então ele ficou num parto, num sofrimento, numa perda de líquido, ou seja, uma sensação de morte iminente. Tempo todo. Isso Então, vai refletir justamente também nessa parte renal. Exatamente. Então o medo veio referente ao medo de morrer. E quando eu coloquei isso para a mãe entrou num choro profundo. A mãe começou a chorar profundamente, porque ela relatou que ela ficou, quando era pequena, quando teve o nascimento dela, ela ficou durante 36 dias na UTI neonatal. Então o filho, chego a me arrepiar aqui, o filho também repetiu o mesmo quadro que esta mãe. E eu perguntei como foi o processo de nascimento da mãe dela, ou seja, da avó do menino. Né? E aí essa moça não soube me relatar, então vamos aguardar os próximos relatos. Mas provavelmente ali tem um processo de gestação com muito sofrimento e vai passando de geração em geração esta dor, até que alguém traga um equilíbrio, tá? Traga um equilíbrio para a família. Então esse menino, ele estava a serviço. Nós todos estamos a serviço do nosso pai e da nossa mãe. Eu amando eles ou odiando eles. Eu respeitando eles ou não. Eu acreditando nisso ou não. Eu querendo ou não. A mãe pode me abençoar e pode me amaldiçoar. Hoje atendi uma mãe que me pediu um processo, foi um atendimento de ideologia, e há uma ansiedade muito grande, e ela me pediu: Milton, eu não sei mais o que eu faço com a minha ansiedade, porque eu não consigo dormir durante a noite. Olhei para ela e perguntei: o que está te deixando ansiosa? E aí ela disse: os meus filhos. E aí ela usou aquela frase: filho criado, trabalho dobrado. Já ouviram essa expressão? Então eu fui para o genograma, fui fazer um genograma rápido para ela, né, porque é uma amada, uma querida, e eu fiz o genograma para ela. Qual que incomodava mais, né? Perguntei para ela. E era o primogênito. Então, a inclusão, né, ele estava totalmente conectado, porque alcoólatra, né, o filho era alcoólatra, o pai era alcoólatra, o vô era alcoólatra, o bisavô era alcoólatra, e a família inteira não tinha paternidade. Nós, homens, precisamos exercer a paternidade. Os filhos necessitam do pai, porque se eles não têm o pai, eles se tornam fracos. A mãe dá a vida. A mãe entrega o tesouro da vida, o valor da vida. Tudo que a mãe tem, a mãe entrega para o filho. Só que se a mãe não entregar o amor do pai, se a mãe não permitir o acesso ao pai, esse filho não sabe o que fazer com os tesouros. Ele fica perdido. Esse filho, ele não consegue caminhar na vida. Esse filho não tem rumo. Ele começa 3, 4, 5 faculdades e não termina nenhuma. Ele não tem vitalidade, ele não tem força também. Porque o pai ensina o que se faz com os presentes que a mãe deu. Então, dentro desse processo, o pertencimento, a hierarquia, então está a ordem. O pai e a mãe chegaram primeiro.
Quando o filho entra no lugar dos pais, quando a mãe pega esse filho e toma esse filho para ela e coloca no lugar do pai, o pai se sente excluído e vai embora. A ordem se desfaz. A ordem se desfaz. E esse filho fica aqui grudadinho na mamãe. E muitos hoje não conseguem casar, ou quando casa, descasa, casa, descasa, casa e descasa, não conseguem encontrar, porque não existe uma mulher como a minha mãe. Então, a ordem foi quebrada. E tem algumas crianças ainda que estão atrás da mãe, querendo ensinar a mãe como a mãe pode viver, de que maneira a mãe precisa viver, de quais são as diretrizes, ou seja, se tornam grandes como a avó. Aqui está quando a mãe engravida jovenzinha e não consegue dar conta dessa criança, essa mãe pega o quê? E entrega para a avó cuidar. E aí a avó fica com o papel da mãe. E aí essa mãe perdeu novamente a hierarquia. Ela perdeu a força. E o filho também. Porque o filho já não sabe quem ele vai chamar de mãe. Ele se sente perdido. E não consegue honrar essa mãe. Dentro desse processo todo, então, a ordem, ela é muito importante. Tá? Sem ordem, não tem progresso. Sem ordem não há progresso. Não tem progresso. Então, nós precisamos entender que quem somos dentro da minha família? Quem eu sou dentro da minha família? Qual o meu papel? E que maneira eu coloco? Porque se eu não sei o meu papel dentro da minha família, se eu não honro o meu pai, se eu não honro a minha mãe, se eu não tenho um processo de honra, eu automaticamente... Só um pouquinho. Eu automaticamente, tá? Eu não vou honrar meu chefe, eu vou trocar de emprego toda hora. Eu não respeito as autoridades. Eu não tenho respeito pela minha própria vida. Então, o pai e a mãe é a base da minha felicidade, da minha alegria, da minha prosperidade. A Bert Hellinger fala da seguinte forma, que a forma como eu vejo a minha mãe é a forma como a vida me vê. A face da minha mãe é a minha forma como eu olho para a vida, ao dinheiro e à felicidade. Quem tem a mãe no coração, tem tudo. Todas as coisas prosperam. E a terceira lei é a lei do equilíbrio. Quando eu dou algo, a outra pessoa que recebeu, ela se sente em dívida. Se a tua vizinha chegar agora, nesse momento, bater na porta aí, né, e lhe entregar um bolo, você entrega o prato vazio ou você vai fazer alguma coisinha para entregar para ela? Se você entregar o prato vazio, você vai entregar de uma forma de vergonha. Vamos chamar de vergonha, né? Vai se sentir um pouco mal por entregar um prato vazio. Mas normalmente a gente vai querer entregar algo de volta, para não me sentir em dívida. Ou quando eu fizer no outro dia, na próxima semana, eu também vou retribuir aquele ato de carinho. Então, dentro desse processo, quando nós temos essa troca, eu sempre digo, a vida é uma troca. Quando eu recebo algo, eu tenho vontade de retribuir. Isso não precisa ser necessariamente para a pessoa, mas eu retribuo. O casamento é da mesma maneira. Então, quando um casal, o marido chega em casa e entrega um presente para a esposa, automaticamente a esposa ela entrega um presente para o marido. E aí ocorre o equilíbrio. Dentro das empresas existe também uma constelação empresarial. Dentro das empresas também. O patrão paga o funcionário porque trabalhou durante 30 dias. Então tem uma troca. Dentro desse processo, achamos o equilíbrio de todas as situações. O equilíbrio. Equilíbrio. O equilíbrio. Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida, alguma pergunta? Se alguém tiver alguma pergunta, pode perguntar. Uma pergunta que sempre eu sinto, né, Milton, nessa nossa caminhada aí. Sim. Sobre... Eu preciso fazer constelação. O que vai mexer com a minha família? Eu estou com um mau relacionamento com
com a minha mãe e com o meu irmão mais velho. Mas sempre o outro, né? Sim, sempre é o outro. Sempre o outro. Mas então, nesse momento que eu vou me constelar, eu vou trazer aquela intenção para o campo. Isso. Vou trazer essa intenção para o campo, vou chegar no terapeuta Milton, constelador. Isso. E aonde eu posso ajudar, ser ajudado, e aonde eu posso estar ajudando essa minha família, e porque é somente assim, identificando, reconhecendo, Isso. que nós podemos encontrar o motivo, reconhecer, identificar, e a partir dali buscar o nosso autoconhecimento suficiente para não recorrer mais naquele erro, né? Sim. Vindo por um outro caminho. Eu consigo fazer isso para mim e colaborar com a família através da constelação? Sim. Primeiramente, lembra que eu falei no início que a constelação, ela não trata indivíduo, não trata o indivíduo. No momento em que eu fazer uma constelação, nós vamos olhar para o sistema. Vamos olhar para o todo, vamos acessar a nuvem, qual é a informação que tem, que é o campo morfogenético. Então, quando eu venho trabalhar um tema, eu tenho uma dificuldade com minha mãe, por exemplo, né, e com algum irmão, algum conflito, nós vamos fazer um genograma e vamos verificar a origem disso. A gente vai buscar dentro desse processo, né, qual era a relação dessa mãe com a mãe dela, né, qual é a relação desse pai com a mãe dele, né, qual é a relação desta criança com o irmão, né? Então a gente vai observar dentro desse quadro que o indivíduo, ele não está sozinho. E qual a influência que tem? Então, por exemplo, eu quero constelar. Primeiramente, a gente vai buscar qual tema nós vamos constelar, né? O que nós vamos constelar? Mas eu quero constelar o medo. Perfeito? Então nós vamos dentro do genograma, vamos observar e vamos olhar para onde esse medo está olhando, né? Então sempre a gente vai olhar o indivíduo como um todo. Mexeu com a minha pessoa, automaticamente vai refletir nos pais, não que vai mudar, mas a minha percepção, a minha forma de olhar para eles. O entendimento, a consciência. Dessa rede, desse emaranhado. Exatamente. Como é que eu olho para o emaranhado, eu entendo ele, eu aceito ele e eu digo sim para ele. Outra coisa. Então eu aceito, eu acolho e eu respeito e dou a liberação para isso. Da liberação. Isso muitas vezes, que eu também percebo, e através da minha própria realidade, constelação, é comum a gente não conseguir numa primeira vez, numa segunda vez, porque às vezes a ficha demora a cair pelo fato de não acreditar. Em primeiro lugar que eu percebo. Sim. Não acreditar, não entender a função quântica e essa vidas, inclusive, retrocessas, né? Sim. A influência de toda a família anterior, o reconhecer. E esse processo isso hoje... demora. Isso vai tendo somente o tempo e a vida e a observação, porque tem observador, né? Sim. Outra situação, pessoal, que a constelação ela tem duração, muitas vezes não, ela tem uma duração de 2, 3 anos, tá? Então eu faço uma constelação hoje, eu não vou fazer semana que vem mais uma. A pessoa não teve nem tempo de assimilação. Ela tem que assimilar, ela tem que entender o processo, e isso muitas vezes leva um período, como a Fátima falou. Então o que acontece? Qual a minha forma de atendimento hoje? Ela vem, eu vejo se temos permissão para fazer uma constelação. Então a primeira coisa que a gente faz é uma triagem. Faço o genograma, a gente usa o genograma, a gente usa técnicas de palavras de afirmação, ou palavras de cura, ou solução, né? Orações, entende?
até mesmo as crenças que me limitam. Então, a forma como eu olho para os meus pais. Então, a primeira coisa é uma consciência, uma abertura de consciência. A segunda etapa, né, normalmente, então, é a constelação, o ato. E aí, muitas vezes, até no início, a gente usa alguns florais, né, para a pessoa ter uma consciência, uma ampliação da consciência, uma ampliação do que está acontecendo, né? Então, eu sempre digo assim, quem conhece a sua história familiar não repete. E quando eu tenho essa força de conhecer a história minha familiar, quando eu tenho coragem, porque precisa ter coragem, porque tem muitas coisas que às vezes a gente faz e começa a abrir esse campo, abrir esta nuvem e as informações começam a chegar. Elas começam a chegar. E tem que ter muita coragem. E humildade. Humildade. Eu sempre digo, a constelação tem 3 palavras: aceitação, amor e ordem. Muitas pessoas fazem constelação e jogam ela no lixo. Porque primeiramente, elas saem da constelação, elas não acolheram, não aceitam aquilo que receberam. Então isso, vamos fazer uma recapitulação. Nós nascemos, e normalmente quem procura constelação é quando já tem autonomia financeira, quando já está buscando uma realização na vida e brecou em algum momento, certo? Buscou ajuda numa terapia, buscou ajuda e nada era. Então ouviu o termo constelação, tá? Porque o meu amigo fez, a minha amiga fez. Eu tenho mais curiosidade do que interesse. Mas como eu já tenho uma determinada idade, já estou dona do meu nariz, e eu enfrento esse problema de relacionamento ou de problemas de repetição de algum ato na vida. E o que acontece? Numa vez eu procurei um terapeuta, fiz a minha abertura e a partir dali eu identifiquei. Mas eu saí e disse, constelação para mim não ajudou nada. Eu não entendi nada, não ajudou. Então a pessoa vai, leva 1, 2, 3 anos e volta. Sim. Porque... Às vezes até semanas. Às vezes eu já tive processo, eu não entendi nada, Milton, o que aconteceu? 3 anos. E aí a pessoa me liga, eu não entendi nada, o que aconteceu, eu digo, calma, acolhe tudo, a resposta vai vir. Em questão de semanas, muitas vezes, eu tive uma experiência com uma advogada em Caxias do Sul, onde ela veio constelar e ela disse, eu olhei e falei, tem um segredo. Toda a família tem segredo, mas ali o que ela veio constelar tinha um segredo, eu não tinha permissão para tocar. Tem situações que eu digo o seguinte, não dá para mexer mais, vamos parar por aqui. As constelações normalmente não terminam em beijos nem abraços, mas quando é aberto esse processo, a informação ela vem. E nesse processo, 2 semanas depois, ela veio e trouxe a informação de alguns abusos que tinham ocorrido dentro da família. Tá? Então, mamãe, vovó, irmã. E aí ela abriu. Levou uns dias para trazer. E aí trouxemos de volta no consultório e fizemos um outro trabalho sistêmico. A constelação familiar ela não se baseia apenas na constelação. Ela se baseia na terapia primal, ela se baseia em várias outras técnicas, né, biopsique que eu trabalho, então de exercícios sistêmicos, né? Então não é simplesmente uma magia, vai lá e faz uma constelação, em questão vai se resolver. A gente precisa dessas etapas. Então a triagem, a constelação, e após essa constelação eu sempre peço ao meu paciente, cliente na realidade, peço ao meu cliente de constelação voltar em 21 dias para nós trabalharmos o que ocorreu, né? O que podemos melhorar dentro desse quadro e como podemos melhorar ainda o que já começou a ficar bom. Hoje mesmo atendi uma paciente, ela disse, a minha vida mudou completamente. Quando eu saí do teu consultório, né, 21 dias atrás, eu fui até a casa da minha mãe e eu nunca tinha sido tão acolhida por ela. E eu sentei e nós nos abraçamos e a minha vida modificou. E eu pude agora conversar com a minha filha. Agora eu tenho um relacionamento com a minha filha também. Ou seja, quem não é filho não sabe ser mãe. E não sabe ser pai. Para mim ser pai, eu preciso ser filho.
Não existe, lembra da hierarquia? Eu primeiro sou filho, e depois eu sou pai, e depois eu sou avô. Então eu tenho uma hierarquia. Aqui tem uma pergunta no Facebook da Thaís Krippel. Eu vou entrar dentro desse processo agora. A pergunta foi da questão da hierarquia dentro da questão empresarial. Então a gente busca sempre a origem da empresa, o criador da empresa, e dentro desse processo de hierarquia a gente precisa entender a empresa, quem criou, e buscar as hierarquias, tá? Gerente, o chefe, o diretor, né, o CEO em si, buscar toda a equipe, os funcionários, cada um tem que ter o seu papel. Quem veio primeiro. Quem chegou primeiro. Então, os funcionários mais antigos, né? Às vezes entra um funcionário ontem, ele é promovido, o funcionário antigo fica lá. Já ocorreu um desequilíbrio, né? Então, precisa ter um processo de equilíbrio dentro de todo o caso é um caso, né? E cada caso é um caso. A gente está dando então, a gente precisa, uma amplitude. Então, quando a gente pega uma questão empresarial, a gente tem que ampliar todo esse quadro, verificar o sistema de todos os sócios, de todos os... verificar de quem é essa empresa, qual foi o criador, e aí colocar esse sócio em equilíbrio, porque às vezes nem os sócios não se entendem. E aí o problema começa como um todo, tá? Então, como vivenciar dentro de uma empresa dentro da questão da hierarquia existe um chefe, primeiramente? Às vezes não tem chefe. Às vezes todos são chefes. E aí não tem comunicação. E aí temos que aprender a lidar com isso. Delimitar. Exatamente, temos que encontrar. Nós poderíamos continuar falando umas 2 horas aí. Nossa, muito mais. A gente tem muito horário. Então, antes houve uma pessoa aqui solicitando uma participação. Não sei se ela está ainda, eu não lembro quem foi. Uma participação, se gostaria de participar com uma pergunta ao vivo, pode ser. Tem mais alguma pergunta, Milton? Não, aqui no Face não. Então, quando o Milton falou antes desse atendimento de uma criança, que tinha muito medo, que hiperatividade, também já como iridólogo, tu tem como conectar essa constelação com as diáteses. Sim. Muito importante saber como vai canalizar o terreno biológico, o tratamento. Exato. Então, por isso que eu digo que a constelação, ela nos ajuda, colabora com a saúde, colabora com a nossa saúde emocional. A constelação, então, ela amplia, né? Ela amplia todas as áreas. Ela é uma expansão, né? Ajuda a fazer uma expansão da nossa consciência. Você descobre quem é você. Então, quem é você? Quem é você? E qual o papel que eu estou desempenhando, exercendo, tanto na minha família, quanto no mundo também. E os emaranhados, né? Os meus emaranhados que eu tenho com a minha família, com meus pais, com os meus avós, com meus bisavós. Não tem um filósofo que diz: conheça a verdade e a verdade vos libertará? É bíblico, né? Isso é bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E nem sempre a verdade é fácil de a gente aceitar. Não. Então Eu lembro-me de várias pessoas que... Quase nunca é tão fácil. Não, nunca é. Né, da gente aceitar esta realidade, né, de buscar esta verdade. E como eu sempre digo, a verdade nem sempre ela vem com açúcar, né? Ela precisa... Normalmente ela não vem. E a gente não se vê, né? Muitas vezes a gente não vê o nosso inconsciente, a forma como nós lidamos com a vida, porque a gente está sempre observando o outro. E porque também nós não fomos educados, né? Não. Nós não tem uma cadeira desde de pequeno, a gente aprende tantas coisas, mas isso ainda a gente não aprende desde cedinho. Não. Nós não temos uma cultura. E para associar um pouquinho das terapias com o coronavírus, temos percebido que nesse período houve uma grande expansão de consciência. E voltamos para casa. Sinto muitas pessoas buscando essa volta para o meu eu, né? Para saber aonde eu estou, para que eu estou aqui, para quem eu vim, para onde eu vou. Exato.
E eu tenho sentido que nesse momento, não é à toa, não é por acaso que existem essas crises, né? Sim. Porque isso vem a ser-se, dependendo de como a gente está olhando e se aprofundando, nós percebemos que isso está sendo um benefício. Sim. Isso está vindo para essa busca deste autoconhecimento, dessa perda deste medo. Como é que nós vamos enfrentar, perder o medo? Somente enfrentando, identificando, indo buscar a fundo. Então também tem aquele ditado que diz, para emergir, quanto mais fundo no poço a gente for, quanto mais fundo na cacimba a gente for, no mergulho, sim, ou na profundeza de já estar se afogando, mais fácil, mais força, com mais entendimento, nós emergimos. Como o Bert fala, né, que a gente, com o momento que eu conheço, eu liberto. No momento em que eu tenho o entendimento de quem eu sou dentro da família, a história de quem eu estou repetindo, né? Como essa mãe hoje trouxe a preocupação do filho, e ela veio e eu coloco ela, mãezinha, é um amor. Você automaticamente rejeitou esse pai quando ele tinha 10 anos de idade. Esse pai foi embora. Quem ficou no lugar desse pai? O seu filho. Então, quando essa mãe entendeu, compreendeu, ela conseguiu liberar e dizer para esse filho, filho, este é o seu pai. E ele dá conta de cuidar de mim agora. Eu não preciso mais de você. Quando eu libero meu filho, eu automaticamente dou a liberdade para ele seguir a vida dele. E eu acolho o meu marido como meu marido. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, a ordem, lembra da ordem. E temas de casa que o terapeuta Milton dá, os temas de casa, as verbalizações, a mexer na intenção. Por isso que quando chega em casa, muitas vezes até já mudou, até já recebeu o abraço da mãe. Então, essa compreensão na constelação é muito importante, a questão da entrega, né? Exatamente. É a necessidade de buscar, né, esse amor. Se eu não encontro um amor fluindo, quando o amor não flui, como se diz, não tem ordem, e quando eu me coloco no lugar de filho, eu consigo receber esse fluxo de amor. Eu consigo me colocar nesse fluxo de amor e eu tomar o amor. Eu preciso tomar essa mãe, eu preciso tomar esse pai como meu pai, como minha mãe, né? A Esther, ela colocou aqui, né? Esther Calota, né? No Face, né? É muito bom mesmo, mudou minha vida. Gente, olha, a constelação familiar muda. Ela muda a nossa vida, né? Então, a gente precisa entender e compreender que não é mágica. Coragem, porque ela inclui aquele que muitas vezes eu rejeito. E já é um processo científico, já é um processo científico, sim, comprovado. Hoje há uma comprovação científica de que os filhos herdam também as emoções, os traumas, os medos dos pais, dos avós, bisavós, ou seja, 4 até 5 gerações. Já fiz constelações familiares onde nós trabalhamos com 8 gerações. Tá? Então, assim, 9 gerações na realidade. Né? Então, é transgeracional, muito sentimento, muitas dores grandiosas de abuso, de rejeição, de abandono, de mães jovens, prematuras, tendo filhos e não conseguindo, não dando conta de cuidar da criança, automaticamente traz. Né? Muda sim. Me apaixonei, né? Me aproximei de umas pessoas da família. Olha que importante isso. Então, por isso a gente se sente tão grato, Milton. Exato. De poder estar proporcionando, através também do teu trabalho. Todos os dias, né? Proporcionando esse tipo de... Porque isso é antecipar uma vida de doenças, exatamente, de sofrimento também. Quando eu não estou no fluxo da vida,
tudo trava, gente. Eu não tenho um bom trabalho, eu não tenho um bom relacionamento com meu esposo, eu não tenho um bom relacionamento com meus filhos. E se eu não tenho um bom relacionamento dentro da minha família, dentro da minha casa, como que eu vou me relacionar com as pessoas que estão na minha volta, no meu trabalho? Uma vez onde, que nós né? somos seres integrativos e interligados com esse meio, né? Milton, e Só um com pouquinho. relação... Marilei Rabuski. Sim, Marilei. Hoje mesmo eu fiz uma constelação desta forma. Veio uma empresária consultar comigo e ela tinha um projeto, tá? E ela não sabia de que maneira ela iria prosseguir, né? Então nós fizemos a constelação e verificamos quais as ferramentas que ela deveria usar, quais os recursos que ela poderia usar, o que não usar o que também. não usar também, né? Então, mas a gente sempre foca muito na questão dos recursos, né? Quais os recursos que ela vai usar, aonde que ela vai colocar a energia dela, se ela vai colocar no projeto 1, projeto 2, projeto 3, né? E dar uma direção. E automaticamente, quando vem esse procedimento, a gente trabalha a questão do pai, né? Quando eu não tenho muitas direções, eu sempre vou conversar com o cliente e dar uma direção paterna, né? E orientar a pessoa a buscar a questão do pai. Duas suposiçõezinhas aqui. A primeira é só para ilustrar e dizer que muitas pessoas não contratam novos funcionários na empresa, Marielle, não contratam ou não fazem nada sem antes constelar, só de curiosidade. E a outra que eu queria que o Milton pudesse abordar, se tem um tempinho ainda, é com relação ao pai coach. Pai coach. É o pai, a função do pai é da na direção. nossa vida é a direção que um coach. É que na realidade quem busca um aconselhamento, quem busca um coach, eu sempre digo assim, quem busca um direcionador, ele está buscando a parte paterna. Faltou o pai. O pai teve dificuldade de direcionar esse filho. Então, ou aquela pessoa que passou uma vida inteira, não que esteja errado, mas não existe dentro da constelação certo ou errado, cada um faz o que dá conta de fazer, né? Mas, sem julgamento. Sem julgamento. Né? Primeiro processo da constelação não tem julgamento. Foi a primeira coisa que eu aprendi. Quando eu conheci a constelação familiar, não julgar. Não entrar em julgamento, eu não sou juiz. Então, escuto e acolho no meu coração. E dou um lugar no meu coração para aquela história, para aquela pessoa que está ali na minha frente. Não, outra coisa, tu não pode ter interferência. Nem né? interferência, porque não interfiro. A pessoa profissional decide. Que trabalha essa técnica, ele não tem intenção. Não pode ter interferência nesse campo. Não tem. Esse é um segredo que Exatamente. é muito importante dentro da Não temos intenção. Eu não tenho intenção de salvar a sua vida. Porque muitas pessoas nem a si mesmo querem se salvar. Tive um atendimento em Araranguá, onde uma menina está com câncer e vieram me procurar para fazer uma constelação. Eu olhei e falei, não vou constelar. Tá? Por que eu não constelei? Porque a menina, ela tem esse desejo profundo e eu não vou me estender dentro ali. Então, e automaticamente ela voltou a conversar comigo. Eu constelei ela na terceira sessão. Tá? Então, tem momentos que a gente não consegue fazer a constelação. Não vai falar sobre a íris diagnose. A iridologia é uma ciência que ela estuda e avalia o organismo como um todo, né? Então a gente não tirou um tempo para falar muito sobre iridologia. Mas a iridologia, eu trabalho com ela hoje, muito focada na questão orgânica, né, fisiológica, nutricional, né, e a parte emocional. Então, a partir da íris, muitas pessoas eu já constelei só olhando através da íris. Tá? Então, eu consigo já fazer constelações através da íris, quando eu vejo que há uma necessidade. Então, o paciente, eu trabalho muito com a questão de sentir o paciente, saber o que o paciente necessita, o que ele está buscando, qual é a real necessidade dele. Muitas vezes o paciente entra no consultório para uma iridologia. Ele sai com a iridologia e sai com a constelação. Ou marca, muitas vezes, né, remarcado, porque é muita informação para o indivíduo. Então, a iridologia é uma ciência que ela estuda e avalia a fibra do olho e avaliamos o organismo como um todo. Através dali dá para detectar as disfunções
orgânicas, né? Então as disbiose, gastrointestinais, o processo de... Nós estamos terminando nosso tempo, tá? 25 segundos. Então, eu estarei em Santa Cruz do Sul novamente dia 11 de julho, tá? Com a agenda aberta. Amanhã também tem alguns horários ainda, se alguém decidir, né? Amanhã à tarde aqui em Santa Cruz do Sul. Agradeço muito a participação de todos, né? E na próxima live nós teremos a farmacêutica, a doutora Janaíne Martins, que é homeopata também. Maravilha. Na quinta-feira, dia 10, às